Olá a todos que nos ouvem e assistem, eu sou Aruana Brianese e este é mais um episódio do podcast do Sim e Não, o programa semanal sobre os bastidores da política, sempre com uma entrevista especial para deixar você mais informado. Este programa está sendo gravado dia 3 de novembro e hoje estou acompanhada do editor executivo do acritica.com e meu colega no simenão.com.br, Dante Graça. Oi, Dante. Olá, Aruana. O nosso entrevistado é o advogado Jean Cleuter Simões Mendonça, candidato à presidência da seccional da OAB no Amazonas pela chapa 30, OAB Unida. Bom dia, doutor Jean, seja bem-vindo ao podcast do Sim e Não. Bom dia, Aruana. Bom dia, Dante. Bom dia aos ouvintes. É uma honra estar aqui no seu programa hoje para esclarecer as dúvidas sobre a OAB, falar um pouquinho com a sociedade amazonense, que eu acho muito interessante essa interação. Tá certo. As eleições da Ordem acontecem no próximo dia 16, né? E este ano 2 chapas disputam o comando da instituição. Na segunda-feira, a gente entrevistou aqui o seu adversário neste pleito, o Dr. Paulo Mafioletti. A impressão que eu tive é que há uma grande frustração entre antigos apoiadores do senhor que esperavam uma candidatura de oposição. A minha pergunta é a primeira, para a gente abrir aqui esse debate. Houve muita resistência interna em seu grupo a essa composição, com uma chapa que até então era antagônica, e o que levou o senhor a tomar essa decisão? Depois de 2 anos, né, disputando contra essa chapa, houve ali uma união. Bem, primeiramente, nós temos que ver tudo o que vem acontecendo com o mundo. Eu tive Covid no ano passado e fui internado, passei 7 dias no hospital. Foram dias muito difíceis. Você não sabia o que ia acontecer, né? E nesse momento eu refleti muito sobre muitas coisas. Eu vi que o mundo estava precisando de mais solidariedade, mais amor, mais paz, mais compaixão. Naquele momento, eu não vou dizer para vocês que o meu objetivo era pensar na OAB, porque eu estava pensando na minha vida. Sobreviver, né? Sobreviver. Mas eu dei uma grande virada de chave. Eu percebi que na vida tem coisas que eu não vou dizer pelas pessoas, mas que a gente vê que elas não são tão importantes quanto nós achamos. Nós estamos aqui todos de passagem. A nossa vida é uma passagem. Hoje eu tive a oportunidade, de manhã, de falar com o doutor Ademário, advogado antigo da Justiça do Trabalho, que viu meus primeiros passos na advocacia, quando eu tive a oportunidade de ser conciliador na Justiça do Trabalho. E por que eu fui conversar com o doutor Ademário? Eu falei, doutor Ademário, tem uma coisa muito interessante que ficam me perguntando nos programas que eu vou. Quem é o Jean? É muito difícil para eu responder quem é o Jean, porque eu só vou falar coisas boas de mim, né? Entendeu? Eu acho interessante quando eu vejo essas perguntas. Quem é você? Eu digo, não, eu sou um cara solidário, eu sou um cara que não sei o quê. E o que você tem de ruim? Não, eu tenho de ruim que eu não tenho hora para ajudar as pessoas. Quer dizer, o de ruim é bom também. Mas eu falei, doutor Ademário, eu gosto de vir aqui com o senhor porque nós temos uma trajetória, né? Nós temos um trabalho, uma vida inteira. Em janeiro desse ano, de 2021, eu decidi que a nossa vida também, em razão de tudo que aconteceu, nós temos também que pensar mais no próximo. Não adianta eu penso dessa forma, eu estou bem, sim, e o mundo? O que você pode fazer pelo mundo? Eu observei na pandemia, muitas pessoas começaram a ajudar as outras, pessoas que você nem imaginava, e não que eu fui buscar isso, mas a gente acabou, algumas fazendo divulgação em rede social, outras você percebe que fizeram sem divulgação. Eu prefiro fazer sem divulgação, não vim aqui divulgar sobre isso, porque eu acho que cada um
tem o seu pensamento sobre como ajudar. Mas percebi que a nossa vida tem que ser feita de compartilhamento também. Compartilhamento de ideias, compartilhamento de trabalho, para tentar melhorar a vida de todo mundo. E eu cheguei no momento, estou há 6 anos buscando isso, e faço aqui um recorte, buscando com responsabilidade, com proposta, sem agressões, sem desespero, e sempre respeitando a vontade da advocacia. Com isso, em janeiro, nós começamos a conversar. Eu, Beto Simonetti, Choi, e o meu grupo também. Quero destacar que, apesar da pergunta ter sido individualizada, a decisão não foi só minha. Pois é, mas a minha pergunta é exatamente isso. Houve resistência ou essa mudança que o senhor aparentemente atribui a uma condição de ter ficado doente, quando a gente encara ali a possibilidade da morte, realmente a gente muda valores, né? Mas o grupo acompanhou essa nova maneira de enxergar até a eleição, né? Eu vou até dizer aqui oportunamente como é que foi feito uma das reuniões do grupo, né? Vocês procuraram eles ou eles lhes procuraram? Como foi esse encontro? Eu não vou dizer que foi um encontro casual, mas nós trocamos telefonemas. Nós percebemos, falando dos cabeças do grupo, nós percebemos que não era o momento daquela disputa. O mundo de A, de B, de C, não era um momento. O mundo já está tão contaminado. Hoje a gente às vezes briga porque alguém falou vermelho e o outro azul. Não, mas eu sou garantido. E não, mas espera aí, tá garantido, a ideia tua é garantida, ok, beleza. Eu posso ser garantido também, o outro pode ser caprichoso. A gente percebeu que nós tínhamos que unir forças. Não era um momento daquela... Nós tivemos 2 disputas acirradas. 2 disputas acirradas. E quando nós fizemos até via Zoom. Não estou fazendo aqui propaganda do aplicativo, não. Mas fizemos... Foi em janeiro, no auge da segunda onda, só dava para ser via Zoom. Mas a nossa reunião do grupo inteiro, ele foi mais ou menos em abril, maio, foi amadurecendo, junho. Então, essa ideia amadurecendo de a ideia. uma junção. E aí, nesse contexto, foi interessante, porque num grupo não tem só uma opinião, né? Sim. E aí ficaram alguns questionamentos. Mas, Jean, será se isso é o melhor para a advocacia? Essa pergunta eu também me fiz. E eu percebi muito que nós tínhamos 2 grupos, aliás, tínhamos, eu vou falar tínhamos mesmo, porque isso ficou para o passado. Nós tínhamos 2 grupos apaixonados pela OAB. Porque você disputa um trabalho pro bono, um trabalho voluntário, e aquela disputa é com paixão. Mas a disputa é pelo um objetivo único, o objetivo de servir a advocacia. Então, por que não unir esses 2 grupos? E aí nós decidimos unir forças. E nesse momento de unir forças, eu tenho convicção que quem está ganhando são todos os advogados. Porque você tem 2 grupos que superaram qualquer divergência para estar se disponibilizando a prestar um serviço para a advocacia amazonense e para a sociedade amazonense. Te confesso que eu fiquei muito feliz em ter a oportunidade, e eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que estão participando desse momento, todas as lideranças, todas as pessoas que querem contribuir. Eu confesso para vocês que nós estamos passando por um momento muito bonito da advocacia amazonense. Eu não esperava uma agregação, uma participação tão grande como nós estamos tendo a resposta dos colegas. E posso te falar uma palavra
que foi até o presidente Choi que falou, que ficou comigo. Ele falou: Jean, nós estávamos dividindo amigos. Porque a disputa da OAB é muito personalíssima. Você encontra, hoje não mais, né, o Fórum abriu hoje, mas nas eleições passadas você encontra um amigo no fórum, pô, vota em mim e tal, aí o Choi de lá, vota em mim. E foi muito interessante, hoje também, na conversa de uma pessoa que ouviu os dois grupos na eleição passada, e ela disse pra gente o seguinte: ela estava muito feliz com a união e falou: olha, eu quero aproveitar para dizer para vocês que vocês nunca vieram aqui um atacar o outro, e sempre com proposta de crescimento da OAB. Porque a eleição, ela passa. E a eleição vai já passar, acho que hoje, dia 13 dias para a eleição. As amizades, elas têm que continuar. A gente não pode entender que aquilo é o fim do mundo. Eu acredito que a OAB, ela tem que ter essa renovação. Eu estou chegando com muito gás para trabalhar, com muita vontade de servir. Então, eu acredito que nós estamos vivendo um momento muito legal. Posso, até assim, dando um exemplo, a diretoria da OAB, ela é composta pelo Jean, pela Denise como vice, Omara Guzmão, que foi sua vice, né? Que foi minha vice como diretora-geral da OAB, Plínio, que já vem nas gestões dele, trazendo a experiência como secretário adjunto corregedor, e o diretor tesoureiro, que é o Sérgio, que também era do nosso grupo. Então, a própria diretoria é o retrato que a união deu certo. Agora, nas eleições anteriores, o senhor sempre defendeu as vantagens e como positivo uma alternância. E agora o senhor acabou de usar aí a palavra renovação. Apesar de ser uma chapa que une as duas, o senhor considera que haverá essa alternância? E em que medida essa renovação pode dar novos caminhos? Ou o senhor pretende seguir o mesmo caminho que as gestões do Dr. Choi vêm dando para a OAB? A renovação da gestão, no meu ponto de vista, ela é clara. Eu entendo, eu também sou formado em administração, eu entendo que eu tenho muito a contribuir e colocar o meu estilo, isso é lógico, no meu ponto de vista. Nós, quando te falo aqui também para todo mundo, eu não tenho nenhum compromisso de fazer A, B ou C. A gestão, isso foi muito legal, foi posto por eles. A gestão vai ser sua. Não me pediram para indicar presidente do TED, presidente da ESA, que não é o presidente é o próprio presidente da OAB, o diretor da ESA. Não me pediram para indicar um presidente de comissão. E falaram: a gestão vai ser sua. E também seria condição para fazer um acordo, nós imprimimos a nossa marca. Que será qual, doutor? A nossa marca será da transparência, da inclusão e do compartilhamento da gestão. Inclusive, aproveitando, eu conversei com a advocacia criminal. Eles foram comigo. Uma parte na advocacia criminal é muito grande. E vou dar um exemplo o que seria e que vai ser Deus me permitindo estar na gestão, uma gestão compartilhada. A advocacia criminal tem muitas dificuldades. Que eu digo que a dificuldade não é da advocacia, porque a prerrogativa que o advogado tem é a prerrogativa de defender o seu cliente. E se a prerrogativa é do seu cliente, se a prerrogativa do advogado for violada, quem está sendo violado é o cliente. E se o cliente é violado, quem está sendo violado é toda uma sociedade. Então, o que nós vamos fazer? No primeiro mês, nós vamos fazer uma audiência pública com a advocacia criminal. Por que uma audiência pública? Nós temos
que ter um rumo único da advocacia. Nós não podemos ter vários pedidos desconexos e decidir o que é um pedido possível e para levar ao Tribunal de Justiça, no caso. O problema que o senhor primeiro diz nós vamos levar administrativamente para o IPAT, tentar resolver algumas questões de acessibilidade que são muito são cobradas. As cadeias. Para atendimento dos advogados e acesso a... Eu acredito que a primeira via tem que ser conciliatória. Então, após essa audiência, nós vamos definir, olha, a advocacia quer isso, isso. Vamos pela via conciliatória. E até falo com maior tranquilidade. Eu não tenho nenhum cargo no governo, não tenho nenhum contrato com o governo. Eu acho que o presidente da OAB tem que ser totalmente independente. E caso extremo que nós, por acaso, não consigamos resolver pela via administrativa, vou convocar de novo, vou convocar de novo a advocacia para a advocacia decidir junto comigo. Isso que é uma gestão compartilhada. Mas veja, uma gestão compartilhada, no meu ponto de vista, e isso também, até aproveitando a oportunidade, ela é boa para o presidente e boa para a advocacia, porque eu divido a responsabilidade. Vamos supor que numa audiência pública compareçam 30 advogados. Foi convocado toda a advocacia criminal. Então, quando eu falo em uma gestão compartilhada, é que eu quero a participação de todos. Desde o começo do ano, acabei de falar, eu vim dialogando com todas as... com todo mundo, inclusive todo mundo mesmo. Quem está na outra chapa hoje. Todo mundo foi chamado para o diálogo. Eu não deixei de conversar com ninguém, entendeu? Logicamente que o lançamento de qualquer chapa, eu acho que todo mundo tem o direito, tendo os requisitos objetivos, tudo. Mas como minha obrigação de futuro candidato na época era conversar com todos. Porque a política de ordem passa pelo diálogo. O senhor imaginou que seria possível unir todos esses diferentes pontos de vista aí? O senhor disse que conversou com todos. Em algum momento o senhor percebeu não vai dar ou o senhor achou, acho que a gente vai conseguir ficar todo mundo aqui? Eu te confesso que eu entendi que sim. Até 20 minutos antes do término lá. Não é entender assim, você iria ganhar sem disputar. Que eu ouvia uns colegas, mas tu quer ganhar a eleição sem disputar? Não é isso. Eu acho que construir pontes é mais difícil que destruir. Construir pontes, você precisa de funcionários, precisa de material, precisa de toda uma equipe. Eu estava construindo pontes, que eu acho que isso é normal. Meu amigo, vamos lá, qual é o seu projeto? Vamos ver se o seu projeto tem como ficar com o nosso. Eu acho que isso é normal. Logicamente que também eu estou aí disputando 2 eleições. Eu disputar uma terceira eleição, vou continuar com os mesmos projetos que nós tínhamos, eles continuam agora. Então, isso não é dificuldade. Eu acho até interessante. E falo uma coisa assim, primeira mão, que até a vinda de um candidato, né? Ele uniu todos de uma forma tão rápida que foi surpreendente. As pessoas dizem, não, eu quero a união. Nós não estamos aqui para desunião. E esse sentimento de união, eu entendo que é um sentimento que não tem como segurar. Nesse ponto aí de união, de construção de pontes, quão facilitador foi ter nessa construção de ideia aí a possibilidade de ter um amazonense presidindo a OAB nacional? Quanto isso ajuda nessa
capacidade de construir essas pontes, de favorecer esse diálogo? Ou o senhor acha que não é tão determinante assim? É um fator preponderante? Como é que isso aparece nessa discussão, nessa conversa aí? Dante, até eu vou fazer um destaque. O Beto Simonetti, ele tem 24 assinaturas de seccionais apoiando ele. Necessariamente, para você ser candidato a presidente nacional, não é necessário ser conselheiro federal. Eu estou fazendo esse destaque porque ele foi uma pessoa que veio construir também uma advocacia forte. Ele poderia muito bem dizer, olha, pessoal, é o seguinte, vocês têm a oportunidade de ter um presidente nacional, eu não vou participar do pleito, mas eu vou lançar minha candidatura. Então, nesse sentido, é porque nós temos que retroagir um pouquinho no tempo e ver aquele momento, né? Nós tínhamos um momento que a união estava estabelecida até 20 minutos antes. Naquele momento, ele poderia dizer, não, eu não quero participar, mas não. Ele veio e disse, não, eu quero participar. Ele é candidato a conselheiro federal na nossa chapa, o que nos permite ter uma chance de ouro. Uma chance de ouro. Por quê? Aí vocês vão me permitir falar um pouquinho sobre como funciona a eleição nacional. Hoje, a eleição nacional ela é federalizada, ou seja, o próximo presidente ele é eleito pelos conselheiros federais que serão eleitos nos estados. Por que eu falo isso? São Paulo tem 3 conselheiros federais, o Amazonas 3. Nesse ponto de vista, ocorre um equilíbrio. São Paulo tem 460 mil advogados e nós temos 16 mil. Diferença de arrecadação brutal. E o presidente nacional do Norte, Nordeste, dos estados que têm um pouco recurso, eles têm uma responsabilidade muito grande de equilíbrio da federação. Porque 20% da arrecadação de todos os recursos das OABs são destinados ao Conselho Federal. E onde fica a oportunidade de ouro? Hoje, por falta de recursos, a arrecadação da nossa OAB é muito baixa. Os advogados que gostam de futebol e as advogadas não têm um campo da OAB ideal para treinar, para jogar o futebol. Nós vamos ter a oportunidade de fazer a reforma do campo. Nós vamos ter a oportunidade de fazer o clube dos advogados e das advogadas com salão de festas, com academia. E na gestão compartilhada, eu pretendo, é uma das propostas, no primeiro mês de gestão, abrir um concurso de arquitetos. Porque os arquitetos têm as ideias, né? Como encaixar, como aproveitar aquele espaço ali onde hoje está o clube. Como aproveitar da melhor, perfeitamente. E nesse concurso, quem vai escolher o melhor projeto vão ser os advogados numa audiência pública. Eu tenho que fazer isso com muita celeridade. O nosso plano é fazer com muita celeridade. Por quê? Nós temos que aproveitar essa oportunidade de ouro que o Beto Simonetti até costuma dizer o seguinte: Jean, mas o Beto Simonetti às vezes me faz essa pergunta, né? Eu perguntando agora para ele fazendo a pergunta. O Beto Simonetti tem compromisso contigo em fazer isso? Eu falei, ele não tem compromisso só comigo. Ele tem compromisso com a advocacia amazonense. E eu tenho certeza que nós vamos construir um clube digno da advocacia amazonense. Nós vamos ter a oportunidade de melhorar os estacionamentos. E nós temos um projeto muito interessante, que é levar os escritórios compartilhados para os bairros, para que os advogados dos bairros possam atender seus clientes com dignidade, segurança, com estrutura. Vamos também melhorar as estruturas para atender os advogados do interior. E essa oportunidade, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Essa oportunidade
nós vamos tendo um presidente nacional e tendo um presidente seccional, aliados, unidos em prol da advocacia amazonense. Então, por todos esses motivos, pela paixão das pessoas que estão envolvidas na eleição, pela questão de recursos mesmo, termos de recursos, a união, eu entendo que foi muito necessária e eu entendo que será muito boa para a advocacia amazonense. O senhor falou agora há pouco dessa demanda dos advogados que atuam na área criminal, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco os desafios que os advogados têm hoje, né, na sua atuação no dia a dia, além desses já colocados aqui, e como é que a sua futura gestão vai lidar com isso, né? Quais são os principais gargalos ali para resolver? Bem, a dificuldade da advocacia é a minha dificuldade também. Eu vivo exclusivamente na minha advocacia. Posso dizer que eu só tenho a agradecer a advocacia, a muito trabalho, muito estudo e muita dedicação. Mas a maior dificuldade que eu entendo é que nós temos que nos adequarmos rapidamente para esse novo momento. O novo momento das audiências online, o novo momento dos processos virtuais que já existiam, mas do balcão virtual. A pandemia acabou acelerando, né? Acelerando. Mas, principalmente, a questão do aviltamento de honorários. Tem cliente... eu falar de cliente, né? Meu Deus. Mas é genérico, não é? É genérico, vamos supor assim, né? Mas olha só a situação. Vamos supor, de uma forma geral, que possa acontecer um entendimento seguinte. Tá tudo online, então tu não precisa nem sair da tua casa, não precisa gastar gasolina, tu não precisa... Sim, meu amigo. Mas existem coisas interessantes com o fenômeno. Hoje, um software que a gente, gastava R$500 por mês, nós estamos gastando R$2.200. Hoje, economiza por um lado, mas tem gastos que é muito difícil, às vezes, principalmente eu imagino, para certo tipo de cliente que não tenha muita instrução ou não lide com isso na sua empresa, por exemplo, entender, né? Que teve, perfeitamente. Né? Você acaba gastando mais internet, mais energia elétrica, entendeu? Mais ar-condicionado aqui no... E aí isso aí seria feita uma campanha para explicar para os clientes quais são os custos envolvidos, né, nessa prestação jurisdicional? Então, isso é uma dificuldade que nós temos. E eu acredito que nós temos que dar uma reformulada na tabela de honorários para adequar para esse novo momento. Lógico que não tem como retroagir. Eu me lembro, eu tive a oportunidade de ministrar aula de processo civil durante 10 anos. E em um momento eu levei um processo, eu falei, olha, vocês estão vendo aqui, esse é o caderno processual, mas eu acredito que o meu filho não verá esse processo físico. E não é que eu era profeta, não, isso aconteceu. Mas a pandemia acabou trazendo de uma forma muito rápida. Por exemplo, as reuniões online. Se você quiser ter mais de 1 hora de reunião, tem que pagar. Eu me lembro na época, não vou fazer aqui propaganda de software, já fiz de mas um software que você comprava, vinha no seu computador, era pra vida toda. Hoje não, você tem que pagar anuidade. Em dólar, geralmente. Em dólar, ainda tem esse negócio aí, né? Em dólar, entendeu? O dólar que pega gasolina, pega no... Pois é. Então, na verdade, há uma oportunidade de negócio também para outras profissões que aumentam o custo de, vamos dizer, de insumos para a advocacia que nós não enxergávamos. Mas quando eu destaquei que eu sou um advogado militante, vivo da advocacia, eu vou levar toda essa minha experiência do dia a dia para a gestão da OAB. Inclusive, nós temos que avançar no sentido de ter uma interação maior da OAB com as instituições de classe que possam aproximar o advogado ao mercado de trabalho. Hoje nós ainda temos o Distrito Industrial, que no meu ponto de vista
é o maior empregador, o maior arrecadador. Nós temos que aproveitar. Nós temos um projeto de aproximação do distrito com a AB, banco de dados. Mas antes de tudo também, nós temos que avançar na ESA. Eu falo avançar porque tem muita coisa que está sendo feita, mas tem muita coisa que você pode avançar também. Eu tenho 52 anos, estou fazendo mestrado em Direito Tributário. Era um sonho que eu tinha fazer esse mestrado. E uma coisa interessante, né? Eu tive que me adequar ao novo momento rapidamente. Só tive 3 aulas, a pandemia chegou, o resto das aulas foram online. Pelo computador. Pelo computador. Teve uma apresentação que eu quase não consigo colocar minha apresentação, aquela dificuldade, mas eu tenho um filho de 22 anos que eu chamo ele, eu digo, ei, me ajuda a resolver isso aqui e tal. E essas dificuldades, elas também estão em todos os lugares. E por que eu falo assim? Eu tenho uma rede social, eu sou bastante ativo na rede social. Eu sempre publiquei minhas aulas de mestrado. Aí o cara pode, pô, o Jean, estudando. Não sei. Mas se eu pretendo, não vou falar pro meu filho, pra minha filha, se eu pretendo dizer pra eles, cara, o caminho do sucesso é estudar, é o conhecimento. Eu não posso falar e não fazer, né? Porque é muito simples, né? Como é? Faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não faço o que eu faço. Então, eu acredito que o caminho da advocacia também, ela passa pelo conhecimento e, principalmente, não existe nada fácil. Não existe nada fácil no jornalismo, na medicina, não mesmo, na advocacia. A gente costuma até brincar, parece que a grama do vizinho é mais verdinha que a nossa. Mas não é. Então, eu acredito também que a vontade é muito importante. A vontade de vencer, a vontade de encarar desafio, a vontade de dizer, não, eu vou procurar me qualificar, eu vou procurar me inserir no mercado de trabalho. E a OAB tem que estar lá compartilhando isso com o advogado, ouvindo o advogado, qual é o melhor caminho. Eu dei aqui a nossa proposta, mas no diálogo é muito interessante. Eu vou dar um exemplo. Eu comecei a trabalhar com 16 anos com meu pai na metalúrgica. E lembrei agora, quando eu fui juiz classista, que era o conciliador, eu ainda não era formado. Mas eu era o representante do sindicato dos metalúrgicos, que era em razão da metalúrgica do meu pai. Mas eu trabalhava de manhã, era uma transição, né? Eu trabalhava de manhã no tribunal e à tarde eu ia trabalhar na metalúrgica. E nós percebemos que às vezes tem uma solução que sai de um lugar que você não espera. Como também um problema sai de um lugar de onde você não espera. A vida, ela é feita de muitos desafios, né? Mas tinha uma fábrica de fósforo que tinha um problema, que tinha algumas embalagens que iam sem um fósforo e ela estava perdendo cliente. E o dono resolveu fazer um estudo. E uma empresa alemã passou um orçamento muito para resolver o problema ia sair caro. Ia sair caro. Aí um funcionário antigo falou, meu senhor, por que o senhor não coloca aqui um ventilador no final da linha de produção? Que as caixas que estiverem vazias voam. Aí só vão ser embaladas as cheias. Por isso que eu sempre... Cara, a gente fica aqui no podcast, fica lembrando as... uma coisa muito interessante. Durante esse tempo da minha vida, eu sempre fui procurado por jovens advogados que estão abrindo escritórios. Jean, eu estou abrindo escritório, eu queria ir lá contigo, saber como funciona e tudo. Inclusive, teve um na pandemia, ele pode até estar ouvindo a gente, que eu falei, poxa, mas eu estou em pandemia. Não, mas a gente faz online. Eu disse, não então, perdeu a chance, não. Não perdeu a chance. Eu disse, não, pô, ele está determinado. Nós fizemos online, conversamos. E eu vejo o seguinte, uma das nossas propostas também para a Jovem Advocacia é esse diálogo entre o advogado mais experiência, né? Com o advogado mais jovem.
Por exemplo, eu, na hora de executar os honorários recentemente, eu vi que eu tinha errado algumas cláusulas do contrato de honorários que, poxa, mas isso aqui... Mas só que eu aprendi com um custo muito alto, né? Eu aprendi na prática. E eu acho que é esse diálogo do princípio da advocacia. Como fechar um cliente, como fazer um contrato de honorários, como fazer uma prestação de contas, como gerir um escritório jurídico. E aproveitando, como escolher a melhor forma de tributação. Eu tive a oportunidade de ser conselheiro federal e presidente da Comissão Nacional de Direito Tributário. Naquele momento, quando eu fui nomeado, eu parei para refletir. Eu acho que eu sou uma pessoa de muita reflexão. O que nós podemos fazer que seja interessante para a advocacia? Naquele momento nacional. E percebi que tinham 2 projetos de lei parados no Congresso da inclusão da advocacia no Simples Nacional. Nós fomos para cima do PL. Interessante que tinha um ministro AFIF, que era chamado de secretário, que era um ministro da Secretaria da Pequena e Microempresa. E a função dele, naquele momento, era incluir o maior número de profissões possíveis no Simples. Olha aí, morreu de colar, como diz o outro. Mas olha só... Menos os advogados. Olha só a dificuldade. É por isso que eu falo o seguinte, de onde nós menos esperamos vem as soluções, mas de onde nós menos esperamos vem os problemas também. Sim. Vai ser pautado a inclusão, acho que tinha jornalismo, médicos, várias profissões. E a advocacia. Quando nós chegamos primeiro na Câmara dos Deputados, percebemos que a advocacia tinha se deslocado para a tabela 6. A tabela 6 ela começava com a tributação parecida com lucro presumido. E o presidente da época, o Marcos Vinícius Coelho Furtado, eu falei, presidente, vai dar no mesmo. Nós vamos comemorar a inclusão da advocacia no Simples Nacional. Mas é com uma alíquota bem parecida. Nós temos que mudar a alíquota. Aí ele, de forma ágil, nós conseguimos uma audiência com o presidente da Câmara. E a advocacia é interessante, tem isso lá. Nós tivemos uma votação em apartado para mudar a tabela. Só que como a nossa votação era a última, o quórum estava diminuindo. Aí eu pensei, minha Nossa Senhora, tem quórum mínimo. Só que nós tínhamos feito o nosso dever de casa. Tinham em torno de 70 e poucos advogados, no caso, deputado na época. E nós estávamos com o telefone dele, né? Começamos aí, volta aí, porque tem... Vai votar a nossa parte. Liga pros amigos e tal. Porque falando e no agora... fim deu certo. É do jogo parece político, que foi fácil, né? É. Mas nós conseguimos deslocar para a tabela 4. E o que foi interessante? A tabela 4, eu gosto de dar exemplos em números. Um advogado que... Vamos supor, eu sou otimista. Quando eu dou exemplo, eu gosto de dar com valores bons, entendeu? Um advogado que ganha em torno de 10 mil reais, ele pagaria hoje, como pessoa física, em torno de acordo com a tabela, os descontos que ele teria com média, mas uma média de 20%. 2 mil reais. Com o Simples Nacional, ele paga 4,5%. Então foi uma conquista para a base da advocacia. Para o advogado que está precisando naquele momento. Então nós trabalhamos para a base. E isso Doutor foi Jean, muito legal. Desculpa lhe interromper, mas é que a gente já está caminhando mesmo para o final. E aí a gente tem aqui, dentro do podcast do Sim e Não, a coluna do Sobe e Desce. A gente vai falar agora sobre essa coluna. Como o senhor deve acompanhar, no Jornal Impresso a gente tem essa seção onde a gente destaca alguma coisa positiva, né, uma personalidade, um coletivo e alguma coisa negativa. E aqui no nosso podcast a gente convida sempre o entrevistado a participar, ser editor por um dia. Então a gente vai lhe pedir um sobe e um desce. Quem o senhor sobe ou o quê? Bem, é uma pergunta difícil, né? Eu estava pensando, mas eu subo o avanço da vacinação.
É muito importante mesmo, já. Se a gente pudesse subir isso todo A dia, gente subia isso todo dia para dar uma Inclusive, motivada. quem ainda não se vacinou, corre. Tem gente que não tomou nem a primeira dose, tem gente atrasado na segunda. E isso pode trazer uma terceira onda, não só para Manaus, mas para o Brasil. Então a gente precisa que avance mais ainda, né? E desce. A pandemia. Hoje eu fiquei feliz não, tá me corrigindo, né? Em saber que a pandemia baixou, né? Realmente a pandemia foi uma tragédia, está sendo uma tragédia, né? Hoje ainda estão morrendo muitas pessoas, mas ela está descendo. Ouvi que tiveram ontem 18 pessoas contaminadas no Amazonas, né? E uma morte. Meus sentimentos para a família da mais... uma morte na sua família é muito ruim. Todos nós passamos por isso, né? Momentos muito difíceis. Mas a pandemia está em sentido de descer. E eu espero ouvir um dia no jornal que ninguém morreu em razão da Covid e que ninguém foi contaminado em razão dela. Que é realmente uma situação muito triste para todos nós que passamos por esses momentos. Essa é a notícia que a gente sonha dar, né? Exatamente. Todo dia a gente vamos chega aguardar lá, que vamos isso se vacinar que a gente chega lá. E eu tô esperando a terceira dose. Eu tô com 52, eu acho que brevemente... eu tô querendo a minha também, mas vai demorar um pouquinho ainda. Então, hoje nós chegamos ao fim desse episódio. Quero agradecer a presença do nosso entrevistado, o advogado Jean Cleuter, e lembrar a você que nos escuta e nos assiste, que toda semana tem episódio do Sim e Não nas plataformas digitais como Spotify, Deezer e no YouTube do acritica.com. Acesse também o site do Sim e Não, siminão.com.br, e acompanhe a gente no Instagram, que é o Sim e Não Digital. Tchau, tchau e até a próxima. Muito obrigada. Obrigado, doutor. Tchau, tchau. Eu que agradeço a oportunidade de falar com a sociedade amazonense, com as advogadas, com os advogados, e estou muito feliz aqui. E aproveito também, né, que um candidato que não faz isso, né, candidato, em pedir voto de você, advogada e advogado. Voto na união, voto na paz, voto nas pessoas que querem construir uma OAB forte para a advocacia amazonense. Dia 16, vá lá na Festa da Democracia, lá na Arena do Amazonas, a Arena da Amazônia, né? A partir das 8 horas até as 17. Vá lá participar dessa festa e votar no 30 e dizer o seguinte: eu acredito na união e eu entendo que o caminho é da união. E é isso que nós entendemos e é isso que nós estamos passando. Obrigado pelo apoio e dia 16, vote no 30. É isso. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.